né? Começando aí a gravação. Essas aulas vão ser gravadas e aí essas aulas a gente vai colocar, eu estou colocando no YouTube, na verdade. Eu criei um canal lá para a gente poder postar essas aulas e vocês poderem ter acesso depois, caso seja necessário. Então essas aulas todas estão sendo gravadas aí é, é, durante essa fala nossa aí. Beleza? Então, pessoal, eu espero que a gente possa é, é, fluir com bastante naturalidade, bastante tranquilidade aí sobre o conteúdo. E mais uma vez me colocando à inteira disposição de vocês aí. Uma coisa que é importante a gente citar é que com essa questão do isolamento, a gente teve que mudar a nossa forma de avaliação. O trabalho original de vocês vai ser mantido. Aquele trabalho valendo 4,5 pontos, esse trabalho está mantido. A ressalva que eu faço em relação ao trabalho é a seguinte: a gente permitiu que fosse trabalho feito em dupla, se não me engano. É, Se porventura vocês conseguirem fazer o trabalho em dupla, sem contato físico, sem se aproximar, sem precisar estar no mesmo ambiente, ok, pode ser feito em dupla. Se tiver dificuldade de fazer remoto, o trabalho passa a ser individual. Por que a gente está fazendo dessa forma? A gente está em período de isolamento. Não faz o menor sentido a gente propor um trabalho onde vocês tenham que se encontrar, se justamente o que a gente está propondo essas determinações aí do Ministério da Saúde, justamente a gente evitar esse tipo de contato. Então, podem fazer individual, podem fazer em dupla, mas em dupla, contanto que a ressalva seja que vocês façam remotamente, né? Façam distante. O detalhe que é muito importante, vocês precisam se atentar em relação a isso, é o seguinte: o, o trabalho deve ser postado por todos os alunos. Ah, professor, mas eu fiz dupla com o Joãozinho. Então, você e o Joãozinho, cada um poste o trabalho no portal. Ah, mas o meu trabalho é igual ao do Joãozinho porque a gente fez em dupla. Sim, poste o trabalho mesmo sendo igual ao do Joãozinho porque vocês fizeram em dupla, porque a nota a gente vai lançar pelo portal e é de forma individual, né? Eu não consigo aplicar uma nota coletiva. Então eu vou precisar que todos vocês se manifestem e todos vocês postem os arquivos do trabalho no portal. Segunda coisa, a avaliação de vocês. A avaliação que seria a prova bimestral, que é a prova que vale 5,5, essa prova está sendo substituída por um trabalho, dado as condições que nós estamos exercitando agora. Então, qual é o trabalho? Eu ainda vou passar para vocês, eu vou bolar um tipo de avaliação para mandar para vocês esse trabalho, para vocês estarem fazendo e enviando para o portal também. Esse trabalho da prova, esse trabalho vai ser individual, ok? Então, a avaliação ficou dessa forma. A gente tem duas avaliações, um trabalho que é 4,5 e o equivalente que seria da prova, que vai ser outro trabalho valendo 5,5. Então, são dois trabalhos e a gente já passou um. O segundo eu vou estar passando para vocês aí o quanto antes, ok? Qualquer dúvida, mais uma vez, a gente está disponível aí nos diversos canais, enfim, para vocês recorrerem caso seja necessário. Beleza? Então, vamos lá. A aula de hoje eu vou fazer um pouco diferente, né? Eu vou pegar o conteúdo da aula passada, vou dar uma passada com vocês, porque apesar da gente ter seguido aquele roteiro, né, de ter encaminhado isso para vocês, eu queria dar uma brifada, porque falando, de repente, a gente pode fazer um destaque, ou de repente explicar de uma forma diferente algum assunto que de repente passou aí por vocês. Ok? Então eu vou começar a aula de hoje com a parte da aula passada, que seria gramática e linguagem livre de contexto. E aí, ao final desse aqui, eu entro no que seria a aula 5, que é o equivalente à máquina de Turing. Beleza? Então, vamos lá. A gente até então tem falado de autômatos, né, que são mecanismos reconhecedores, que dado uma linguagem, um conjunto de cadeias de uma linguagem, você ser capaz de aferir se aquele autômato ele reconhece ou não aquela cadeia, né, ou aquela linguagem como um todo. É, Consequentemente, todas as cadeias geradas para aquela linguagem. Agora a gente vai falar da gramática. A gramática, ela se assemelha no autômato em muitas coisas. Porém, a principal diferença da gramática para o autômato é que a gramática é um mecanismo gerador, não é um mecanismo reconhecedor. Ou seja, as regras que a gente cria para a gramática são regras que vão gerar cadeias, ou seja, vão gerar coisas e não reconhecer e validar aquilo.
né? Então é como se a gente fizesse o seguinte, como se a gente tivesse uma gramática que gerasse e o autômato que reconhecesse, ok? Então a gente vai perceber que ela tem uma certa similaridade conceitual, mas o principal é que eles são mecanismos que trabalham em escopos diferentes, ok? É, as gramáticas, né? Elas têm muitas aplicações. As práticas, a gente pode falar de processamento textual, inteligência artificial, né? Processamento de linguagem natural. Gramática no sentido original da palavra, né? Como a gente tem a gramática em português, que é um conjunto de regras que você consegue gerar, né, textos a partir daquela gramática, é mais ou menos isso. Ou seja, você vai ter um conjunto de regras, conjunto de restrições, regras, né, para um dado alfabeto, e você vai poder gerar coisas com aquela gramática, né? Então a ideia é muito próxima do que a gente conhece mesmo, né, de gramática. Na verdade é a mesma coisa. Então a gente falou, né, já falamos dos autômatos finitos, e aí vou seguir aqui os slides, vou avançar um pouco, isso que eu falei na aula passada para vocês, né? Isso aqui é o slide da última aula que eu dei para vocês em sala de aula. A gente falou da parte de minimização e... não. Então parei, deixa eu pegar o outro slide para vocês, porque esse aqui, aula 4. Não. Deixa eu me localizar aqui. Bem, tá aqui. Então, vamos falar da parte de gramática. Então, gramática, como a gente conhece, né, você tem lá uma definição. Gramática da língua portuguesa. Você tem uma frase e você diz o seguinte: a frase é composta por sujeito e predicado. Então, isso aqui é uma regra, né? Isso aqui é uma regra gramatical, dizendo que uma frase é composta por sujeito e predicado. Depois, como o sujeito é um elemento que pode ser várias coisas, né? Na verdade, isso aqui é uma categoria, né? Uma classificação. Você tem que dizer o seguinte: olha, o sujeito ele é composto por um artigo e um nome, ok? O artigo ele continua sendo um elemento categórico, né? Assim, ele não é um elemento definidor. Então você tem que chegar aqui embaixo e botar o seguinte: olha, eu tenho. Vocês conseguem ver o mouse? Só uma pergunta: o mouse que eu estou passando ou não? Sim. Conseguimos. Ah, beleza. E aí, logo abaixo, você tem aqui, ó, você tem um artigo, e o artigo pode ser o A, por exemplo. E depois você tem uma outra regra dizendo que artigo pode ser O. Então, eu substituindo aqui, né, esse artigo pode ser A ou O, né? É o que está definido aqui embaixo. E meus nomes possíveis, né? Nome pode ser paletó, nome pode ser moça, nome pode ser dia. Então, eu posso fazer essas combinações. Dos artigos com nome, pode ser a paletó, a moça, a dia, ou paletó, ou moça, o dia, ok? Então eu posso combinar qualquer artigo com qualquer nome, que é o que está dizendo essa regra aqui, né? O artigo e um nome. Então eu posso escolher qualquer um deles para combinar. Depois eu tenho o predicado. O predicado é essa segunda parte aqui da frase, ó. Eu defini meu predicado como sendo o quê? Um verbo e um adjetivo. Então, mais uma vez, verbo e adjetivo são categorias. Eu tenho que detalhar isso daqui. O verbo pode ser ou estava, o adjetivo feliz e azul. Então, com esse conjunto de regras específico, eu posso gerar um conjunto de frases combinando essas coisas. Então, ó, tem um exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma frase que é composta por um sujeito e um predicado. O sujeito é um artigo e um nome, e o predicado um verbo e um adjetivo. Então tem aqui, ó, a moça estava feliz.
Então, isso aqui é uma frase que pode ser gerada por essa gramática, né? Ou seja, isso aqui, esse conjunto literal aqui, é um conjunto literal que vai ser gerado por essa gramática, né? Mesma coisa aqui embaixo, né? O paletó estava feliz, ou a paletó estava feliz, né? Não dá para ver aqui direito a imagem. Mas, mas isso aqui ficou sem sentido. Ok, você está falando de semântica. Por enquanto, eu só estou dizendo o seguinte, com esse conjunto de regras, eu gero isso. Então, sim, isso aqui é uma saída válida. A paletó estava feliz. Pô, professor, não está fazendo sentido nenhum. Sim, mas é válido. Ou seja, a minha gramática permite eu gerar esse conjunto de cadeia, esse conjunto de elementos. Ok? Agora, se faz sentido ou não, isso é um outro passo que não compete à gramática. É a parte da semântica, ok? Então tá aqui, ó. É, a cor das coisas foram de forma proposital. Por que proposital? A gente colocou em vermelho tudo que a gente chamou de símbolos terminais. O que é um símbolo terminal? O símbolo terminal é aquilo que não é uma categoria, é a coisa, propriamente dito. Ou seja, você falar que nome é um símbolo terminal não faz sentido, porque o nome pode ser várias coisas. Nome pode ser paletó, pode ser moça, pode ser dia. Mas paletó, paletó é paletó, já é a palavra em si, né? Ou seja, já é o objeto final da qual a gente está querendo se referir. Então, na gramática, a gente tem esse conceito de símbolos terminais, que são os símbolos que você finaliza a produção daquela cadeia. Não significa que é o símbolo terminador, significa que eu parei de explodir os símbolos não terminais. Ou seja, a minha gramática só termina a sua produção quando eu terminei de explodir todos os meus não terminais. Essa frase, por exemplo, eu não poderia botar a paletó estava e deixar o adjetivo sem explodir ele. Então eu preciso, porque ele é um não terminal, eu preciso derivar um terminal dele. Então eu tenho símbolos que a gente chama de terminais, os símbolos que a gente chama de não terminais. Todo esse conjunto aqui de regras a gente chama de conjunto de produções. E a gente tem um símbolo inicial, que é o símbolo que inicia a produção da gramática em si, né? Então tá aqui, ó, a gramática é uma quádrupla, né? Onde eu tenho um conjunto de símbolos não terminais, o conjunto de símbolos terminais, o símbolo inicial e conjunto de produções, ok? Então, você vai falar assim, pô, professor, parecido com o autômato, né? Você vai falar assim, eu tenho um alfabeto, eu tenho o símbolo inicial, o estado inicial, o estado final, né? O conjunto de transições é muito parecido com autômato, né? Mais uma vez. Só que conceitualmente, né? Um é gerador e o outro é reconhecedor. Uma forma sequencial de gramática G é qualquer cadeia obtida pela aplicação recorrente das regras, né? S, símbolo inicial, e aí você tem um conjunto de regras que pode produzir aquele conjunto de elementos dentro da gramática. Então aqui, ó, isso aqui mais um exemplo, né? Mas a gente já representou na figura, sujeito predicado, deriva sujeito, verbo e adjetivo, sujeito, verbo, e aí já substitui um adjetivo por um terminal, né? Um feliz lá. Com base nesse conjunto de regras, eu consigo criar qualquer tipo de gramática. Assim, eu consigo criar qualquer gramática que produza qualquer coisa. Então, assim, basta eu ter meu conjunto de terminais, não terminais, terminais, meu conjunto, meu estado inicial, meu símbolo inicial e o meu conjunto de regras, né? O meu conjunto de transições, de repente. Então aqui eu tenho dois estados não terminais, S e A. São estados não terminais. Eu tenho o meu alfabeto, meu conjunto de estados terminais, 0, 1, 2 e 3. Eu tenho meu estado inicial, né? Meu símbolo inicial, que é o S, que é um não terminal, e eu tenho o P, que é o meu conjunto de regras, né? Então eu estou dizendo o seguinte, olha, S vai produzir um
número 0, a letra S novamente e 2 vezes o número 3. Com isso, o que eu vou ter produzido? Eu vou ter um 0. Deixa eu botar uma caneta aqui. Então, eu produzi, ó, 0, um S, é feio assim mesmo. 3, 3. Esse S é um não terminal. Eu não posso finalizar meu conjunto de regras com um não terminal aqui sem resolver ele. Então eu preciso resolver ele de novo. Só que o S ele me dá duas opções. Ele me dá uma opção de gerar outra cadeia como essa ou uma cadeia como essa. Ou seja, eu posso gerar ou isso aqui embaixo. Propositalmente eu vou gerar novamente a de cima. Então como é que vai ficar? O meu 0 que eu já tinha, a minha produção 0, S, 3, 3, que eu fiz agora nessa interação, certo? E o 3, 3 que eu tinha antes. 3, 3 que eu tinha antes. Continuo com não terminal. Agora eu vou optar por fazer com resolvendo o A, né? Então como é que ele vai ficar? 0, 0, A, certo? Substituir o S pelo A. 3, 3, 3, 3. E depois o meu A, eu posso gerar uma cadeia vazia ou o número 12. Eu vou gerar o 12. Então vai ficar 0, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Ok? Tem uma dúvida, professor. Pode falar. Eu poderia substituir o primeiro S direto por A? Pode, pode. Você só fez de uma forma para a gente observar melhor, né? Na verdade eu tentei, eu fiz uma possibilidade. Se vocês quisessem começar aqui, o S, que o S é o meu símbolo, o meu símbolo inicial. Então, Entendi. eu posso derivar ele em qualquer coisa. Se eu tivesse um S aqui, por exemplo, para um não terminal, por exemplo, se fosse um S que gerava uma letra, um zero, por exemplo, eu podia produzir uma cadeia só com zero e acabou. Porque eu já explodi aqui o S em zero, o zero é não é terminal, acabou, não tem mais o que fazer. Eu já poderia terminar ali. Entendeu? Eu escolhi Ok. o de Uhum. cima simplesmente por ser uma opção, mas não porque tem que ser dessa forma, não. A questão sempre que vocês têm que avaliar é o seguinte: a regra que vocês precisam, o não terminal que vocês precisam decifrar, você pode ter mais de uma regra para ele. Vocês têm que adotar uma. Não precisa ser sempre a mesma. E a ordem também não está dizendo nada. Tem que sempre ser na ordem. Não, não tem. Não precisa ser na ordem, não. Ok? Ok. Ó, aqui, por exemplo, acho que foi parecido com o que a gente fez. Não, né? Acho que não foi porque acho que ele produziu um epsilon, eu acho. Enfim. Então, em geral, você pode produzir várias cadeias, né? Vários tipos de cadeia. Aí olha que coisa interessante, olha. Eu gero linguagens, olha aqui. A minha gramática eu gero linguagens onde eu vou ter 0 elevado a m, 1 elevado a n, 2 elevado a n, 3 elevado a 2m. Onde m é maior que 0, n é igual a 0 ou n igual a 1. Ou seja, o 12, sempre que eu produzir um, eu produzo um 2. Eu nunca consigo produzir separado. E se eu produzir, eu consigo fazer ele no máximo uma vez. Concorda? Eu não consigo gerar vários A's.
Se eu não consigo ter vários As, eu só posso gerar no máximo ele uma vez. Então, ou ele é 0 ou ele é 1. Ou seja, ou eu vou jogar 1, 2 uma vez, ou vai ser sem 1, 2. O 0, ele vai ser M vezes. M vezes por quê? Porque cada vez que eu rodar S em cima de S, ou seja, cada vez que meu S explodir para outro S, eu vou produzir 1, 0 e 2, 3. Então, esses M aqui, ele vai ser sempre 1 e esse cara 2 vezes. Depois esse aqui vai ser 2, esse cara vai ser 4. Então, aqui vai ser sempre o dobro de 3 em relação ao número de zeros. Então, isso aqui é a linguagem produzida por essa gramática. Então, questão de prova. Dei uma gramática, posso falar, cara, diga para mim, qual é a linguagem que ele pode gerar? Vocês podem explicar dessa forma. Ok? Uma simplificação na escrita da regra, mas isso é opcional, tá? É vocês usar essa opção aqui, ó, ou, tá vendo? Esse pipe aqui significa ou, significa o seguinte, S pode produzir 0S33 ou A. É a mesma regra. Essas duas são equivalentes, vai gerar a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de eu botar as regras em duas linhas, eu quis botar em uma só. Mas não tem, professor, executa isso e depois disso, não. É a mesma lógica que a gente usou aqui atrás. Isso aqui é um ou. Posso usar um ou outro, a nossa escolha. Então, ó, gramáticas são dispositivos que geram coisas, né? Dado uma cadeia W, reconhecer esse W pertence à gramática, é um processo chamado de análise sintática. Quando vocês escrevem um programa de computador, vocês percebem, assim, né, o compilador ele faz o que é chamado de análise sintática, né? Uma das etapas de compilação é chamada de análise sintática. O que seria essa análise sintática? Essa análise sintática, eu faço o seguinte, eu pego aquela cadeia que você produziu, ou seja, o código-fonte, e vejo se ele pertence à gramática que a linguagem de programação aceita. Ou seja, eu vou ver se não só os símbolos, mas a disposição que você colocou os símbolos, se aquilo está aceito na gramática que a linguagem de programação reconhece. Então, isso aqui é um processo, é um passo para o processo de compilação. Então, a gente usa a gramática para construir compiladores. Isso aqui é uma coisa que a gente pode usar para construir compiladores também. Quando você fala em NLP também, processamento de linguagem natural, e isso é um assunto que está bastante em voga, né? A gente está falando muito de NLP, inteligência artificial. É bom vocês estarem antenados nesses assuntos aí. Quando você fala de NLP e processamento de linguagem natural, isso aí também é um recurso, né? Você pode criar gramáticas que reconheçam um determinado conjunto, né, de cadeias possíveis para você poder tentar tratar, né? Por exemplo, você vai construir um chatbot. Vamos supor que você queira fazer um chatbot sem usar a parte de estatística, machine learning, essas coisas. Basicamente, vocês vão usar um NLP secão lá, sem machine learning. Você pode gerar as gramáticas, ou seja, você pode escrever as gramáticas que são para dizer quais são as cadeias ou quais são os tipos de entrada que você pode ter no chatbot. E para esse conjunto de entradas, você consegue responder ou não perguntas, né? Por exemplo, se o cara escrever lá, eu gostaria de comprar um muffin. Cara, essa cadeia não é reconhecida na minha gramática. Por quê? Porque, sei lá, muffin, de repente, não é uma palavra que a sua gramática reconhece, né? Ou não tá prevista na sua gramática. Então, se ela não gera aquela cadeia, em teoria, o cara não poderia escrever aquilo. Enfim, você pode usar isso em tem vários recursos, né, para isso. As gramáticas lineares à direita e lineares à esquerda. As gramáticas lineares à direita, elas lembram muito o que a gente chama dos autômatos finitos. É um processo de equivalência muito próximo, apesar de serem dispositivos diferentes. Tem um de gerador e um de reconhecimento, né? São dispositivos diferentes, mas elas se assemelham muito, né? Muito se aproximam
né, na sua própria formação, né? Então, por exemplo, eu tenho uma gramática G que é composta das seguintes regras, né? S gera um A não terminal, ou B, enfim. Eu tenho um autômato que pode ser equivalente, ou seja, um autômato que pode ser capaz de reconhecer qualquer cadeia gerada por essa gramática. Então tá aqui, ó, eu fiz um autômato equivalente. Estado inicial, A, B, né, Z um estado final, as minhas transições. Se vocês submeterem as cadeias produzidas aqui nesse autômato, fatalmente vocês vão perceber que reconhecem sua totalidade. Ok? Mesma coisa, eu posso ter um autômato e criar uma gramática equivalente ao autômato. Então aí seria uma boa questão de prova, né? Eu dar um autômato e pedir para você produzir a gramática equivalente ou vice-versa, né? Então, gramáticas lineares são equivalentes a autômatos finitos, né? Duas gramáticas são equivalentes se elas geram a mesma linguagem. As gramáticas lineares à direita e as lineares à esquerda são equivalentes. Gramáticas lineares geram linguagens regulares. Uma gramática é regular se ela for linear à esquerda ou à direita. Isso aqui a gente já falou. Tem um conceito, né, da hierarquia de Chomsky que diz o seguinte, né? Na verdade, no Chomsky ele tentou criar uma hierarquia de acordo com o nível de complexidade das coisas, né? Então ele pegou cada classe de linguagem pode ser gerada por um tipo de gramática específica, né? Ou seja, tudo a gramática pode gerar qualquer coisa, mas nem tudo que você gera com gramática necessariamente significa que você você consegue, sei lá, computar aquilo, por exemplo, né? Então aqui você tem essa hierarquia de Chomsky, né, onde você tem linguagens irrestritas, linguagens sensíveis ao contexto, linguagem livre de contexto e linguagens regulares, né? Isso aqui é uma hierarquia, né? Ou seja, para ser a ideia de você fazer em subconjuntos é o conceito de pertencimento, ou seja, quando você fala em linguagens irrestritas, né? Então uma linguagem regular ela pode ser também uma linguagem restrita, né? Uma hierarquia, né? Isso aqui, né? Uma ideia de pertencimento. A gente vai falar um pouco de cada uma delas, né? De restritas, na verdade, restritas talvez a gente não chegue a falar, mas a gente vai falar das linguagens regulares, que são as que a gente está abordando agora, né? Que toda linguagem regular ela tem uma gramática regular, um autômato finito que a reconhece. A gente vai falar das livres de contexto e talvez falemos das sensíveis ao contexto. Então, em geral, né, se você tem linguagens que são irrestritas ou recursivamente enumeráveis, você tem uma gramática irrestrita e um modelo reconhecedor para ela é máquina de Turing, somente máquina de Turing. A que é sensível ao contexto, né? Você tem uma gramática sensível ao contexto e você pode usar uma máquina de Turing com fita limitada. Ou seja, esse recurso aqui é um recurso esse recurso aqui é mais amplo do que o de baixo, tá? Esse aqui é recurso de máquina de Turing com fita ilimitada, significa que você tem bastante recurso para percorrer na fita. Aqui é uma fita limitada. As livres de contexto você pode reconhecer com autômato de pilha e as linguagens regulares podem ser reconhecidas por autômato finito, ok? Então isso aqui são dispositivos que quanto mais você sobe aqui nessa hierarquia, mais potente tem que ser o seu mecanismo reconhecedor. O seu modelo, o seu mecanismo reconhecedor, ele tem que ser capaz de reconhecer além daquilo, né? Ou seja, ele tem que ser e como a gente falou, né, no slide anterior, né, a questão do pertencimento. Qualquer linguagem regular que é reconhecida por um autômato finito, essa linguagem também é reconhecida por uma máquina de Turing. Então, tudo que é um autômato reconhecido por um autômato de pilha, mas não tudo que é reconhecido por uma máquina de Turing necessariamente vai ser reconhecido por um autômato finito. Ok? Quando a gente for lá na frente falar dos conceitos de computabilidade e decidibilidade, a gente vai voltar aqui na máquina de Turing, porque a gente vai falar o seguinte, olha, computável é tudo que é reconhecido por uma máquina de Turing. Ou seja, o nosso grande carro-chefe, nosso grande coringão aqui é a máquina de Turing.
as linguagens livres de contexto, né? Então a gente está falando até então de linguagens regulares, autômatos finitos, determinísticos e não determinísticos. Falamos de expressões regulares, falamos de gramáticas regulares, que são gramáticas cujas cadeias geradas são reconhecidas por um autômato finito, ok? Então a gente está até agora a gente só abordou o que a gente falou de linguagens regulares. A gente está aqui no nível mais baixo da hierarquia de Chomsky. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, da linguagem livre de contexto, que é uma linguagem que ela é um pouco mais ampla do que a linguagem regular, né? Ela é um pouquinho mais abrangente. Então, como a gente falou, né? Você tem aqui a hierarquia de Chomsky, que tem aqui, ó, linguagens regulares, livres de contexto, sensíveis ao contexto e enumeráveis, e os seus mecanismos reconhecedores. Olha aqui o conceito de computabilidade. Tudo que está acima disso é considerado não computável. Ou seja, se você tiver uma gramática que ela está acima das recursivamente enumeráveis, significa que aquilo não é computável. Ou seja, eu não tenho uma máquina que seja capaz de reconhecer esse elemento, ok? Então, o nosso conceito de computabilidade, a fronteira do conceito de computabilidade está justamente aqui, ó, em cima da máquina de Turing. Então, em resumo, a máquina de Turing reconhece? Reconhece, então é computável. Máquina de Turing não reconhece? Não, então não é computável. O nosso limite computacional mora aqui. Aí você vai falar assim, caraca, professor, o cara lá da Segunda Guerra, né, ele inventou essa máquina, sei lá, na Segunda Guerra Mundial e a gente não avançou nada nesse sentido. É para você ver assim o nível de conhecimento dos caras, né? Assim, eu acho que o cara era um gênio, reconhecidamente um gênio, né? Na Segunda Guerra Mundial ele conseguiu fazer uma máquina que decide a computabilidade das coisas e a gente não conseguiu nada que pudesse ser acima disso, né? Ou seja, de repente ampliar a fronteira computacional, né? A computação para aqui, né? A computação para na máquina de Turing, né? O nosso limite está aqui. Então, é bom até para responder os questionamentos de um cliente. O cliente chega para você e fala assim, eu consigo fazer isso? Você vai falar assim, contanto que eu consiga reconhecer por uma máquina de Turing, eu consigo implementar, né? Então é mais poderoso do que uma gramática regular, né? Para descrever as linguagens formais. Ou seja, a linguagem livre de contexto acaba sendo um pouquinho mais poderoso. Ela é muito usada na especificação e compilação de linguagem de programação, analisador léxico, né? Parte de processamento de linguagem natural, interface homem-máquina, enfim, tem uma cacetada aí de usos, né? Então, gramática livre de contexto é mais poderoso que expressão regular, claro, porque expressão regular se equivale a autômatos finitos, né? E uma vez que se equivale a autômatos finitos e gramáticas regulares podem ser reconhecidas por autômatos finitos, essa galera aqui ainda está tudo na parte da gramática regular. Então, gramática livre de contexto é mais poderosa, ela está num nível computacional mais complexo, ela faz mais coisa do que as gramáticas regulares. Qualquer linguagem que possa ser gerada por uma expressão regular pode ser gerada por uma livre de contexto, com certeza, né? Porque se isso aqui é mais poderoso do que isso, então esse cara consegue gerar mais coisas do que ele, né? Existem linguagens que podem ser geradas por gramática livre de contexto e não reconhecidas, não geradas por expressões regulares. Também fácil de compreender. Olhando a hierarquia de Chomsky, não tem dúvida, né? Linguagens regulares, gramática regular, autômato finito, expressão regular, está nessa bolinha menor aqui. A gente está falando agora dessa livre de contexto, que ela é um pouco mais ampla. Então a gente está falando de coisas mais poderosas, né? São modelos mais poderosos que autômatos finitos, né? Então assim, tudo muito natural a gente saber disso, né? A gramática livre de contexto é especificada através de regras de produção ou regras de substituição, como, por exemplo, V produzindo A. V é uma variável ou ainda um símbolo não terminal. Então, A pertence a V união com sigma, asterisco, né? Onde sigma é um conjunto de símbolos não terminais. Então, por exemplo,
Em uma gramática livre de contexto G, né, onde eu tenho o símbolo inicial S, né, eu tenho A e B como símbolos terminais, eu tenho S como símbolo inicial e P, O como meu conjunto de transições, o conjunto de regras. Então eu posso gerar aqui, ó, S produz um A, S, B, né? E S produz Y. É tal que eu posso gerar linguagens AN, BN, né? Ou eu posso gerar cadeia vazia, ou para cada A que eu gerar, eu gero um B. Então, G é uma quádrupla, onde PO é o conjunto de regras de produção, símbolos, né, terminais e não terminais. Então, outro exemplo, né, gramática livre de contexto, né, a gente tem uma regra de produção P1, que pode ser parecido com aquele exemplo que a gente deu anteriormente. S gerando A e B, AB ou ASB, né? Aqui eu tenho a recursividade, né? Aqui é onde eu disparo de volta para o S, e aqui é onde eu gero meus terminais. Sendo que S, A e B são variáveis. S é conhecido como símbolo inicial e A e B são símbolos terminais. Pergunta, quais cadeias essa gramática aqui é capaz de produzir? E o que ela se diferencia dessa daqui? Vocês saberiam dizer? O que essa gramática aqui está gerando para mim? Então, essa gramática aqui está gerando cadeias de A e B, né? Só que o que ela é diferente dessa daqui? Porque essa aqui eu tenho a opção de gerar zero, né? Eu posso gerar uma cadeia vazia aqui, ó. Posso começar gerando uma cadeia vazia e não ter nenhum. Aqui eu vou gerar pelo menos um A e B, né? No mínimo um. Então, sistema de árvore para análise sintática. Mesma coisa, ó. Eu tenho uma frase, né? Uma oração, sintagma nominal e sintagma verbal, onde tem um determinante e um nome, né? Um artigo e um nome. E o meu sintagma verbal, que é meu predicado, é um verbo, um elemento modificador. E posso ter outro sintagma nominal, ou seja, eu posso fazer referência a outro conjunto de nome, composto por artigo, nome e, de repente, até um adjetivo, né? Isso aqui é um exemplo de gramática, né? Eu posso usar isso daqui para gerar um conjunto de cadeias, né? Um outro exemplo interessante, né, que descreve uma pequena parte da língua inglesa, é chamado embaixo. Olha, S, eu gero NP e VP, como se fosse noun part e verbal part, por exemplo. NP, né, eu tenho um determinante e um nome, né? O VP eu tenho um verbo e posso ter um outro NP. O determinante pode ser o a ou the, o nome pode ser boy, girl and book. E o verbo pode ser took, saw and heard. Então eu posso fazer essas combinações, né? Eu posso ter aqui, ó, a boy, né? NP pode ser um that e um nome, né? Um that e um nome, a boy. Depois eu vou ter um verbo, took, por exemplo, e o outro NP. Posso ter outro that e nome, né? Por exemplo, the book. Então, a boy took the book é uma cadeia gerada por essa gramática. Né? Então, por aí vai alguns exemplos de geração, né? A definição, né, de gramática livre de contexto, né, uma quádrupla, né, uma definição muito parecido com o que seria uma gramática regular, né? Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Ah, essa parte aqui, então, eu não tá no portal, né? Então tá, no final da aula eu posto lá essa aula, então. Então tá aqui, ó.
O termo livre de contexto vem do tipo de regra de produção, que caracteriza a gramática. Como regra geral, A produzindo alfa, entende-se que a variável A deriva alfa sem depender de qualquer restrição ou análise dos símbolos que a sucedem. Ok? Por que que isso aqui vai ser importante? Vocês guardarem essa definição. Porque olha só, livre de contexto. Ó, guarda o nome, livre de contexto, sem depender de qualquer restrição ou análise dos símbolos que a antecedem ou sucedem a. Ou seja, eu estou dizendo aqui que eu posso produzir coisas, a minha gramática me permite produzir coisas, sem necessariamente eu ter que validar o que foi feito antes ou o que vai ser feito depois. Por que que eu estou destacando isso? Porque quando eu falar para vocês de gramática sensível ao contexto, vocês vão perceber que isso vai fazer diferença. Um exemplo bem simples e bem trivial. Você pode, na gramática da língua portuguesa, se ela fosse uma gramática somente livre de contexto, eu posso dizer o seguinte: a garoto comeu o, sei lá, a bolo. Eu posso. Por quê? Ah, professor, mas não faz sentido. O artigo a para masculino, sim. Porque a minha gramática. Agora, se eu tivesse uma gramática sensível ao contexto, que é na hierarquia, né? Mais potente, né? Digamos, é um recurso mais complexo também. Eu teria que fazer o quê? A validação do termo. Opa, é um nome masculino, a minha regra de produção anterior era um artigo definido, então meu artigo tem que ser dependente. Você entende? Então, assim, sim, vai ter que ser diferente. Vou avançar um pouco, pessoal, que eu estou preocupado com a hora e a gente ainda tem a outra aula para falar, ok? Então, eu vou pular esses exemplos. Árvore de derivação é parecido com com a árvore que a gente fez anteriormente, né? Onde você pode representar a geração da gramática em meio como uma árvore, né? Você bota o símbolo inicial, diz o que ele produziu, né? E aí você pode ir explodindo, você pode fazer essa árvore de derivação. Inclusive na prova que eu dou, é, não vai ser o caso de vocês, né? Mas em prova, eu, eu, às vezes eu peço para fazer representação da gramática, as pessoas fazem por árvore. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? É um recurso. A gente tem que fazer o uso do recurso que a gente tem. É uma forma de representação, então é válido, ok? É... Uma gramática livre de contexto é uma gramática livre de contexto ambígua se existe pelo menos uma palavra que possua duas ou mais derivações, né? Então, nesse caso aqui, né? Eu posso ter o seguinte: eu posso derivar em mais certo? E aí eu posso ter uma outra derivação que deriva vezes né? Ou seja, eu posso ter dois tipos de derivação diferentes para a mesma gramática. Cadê a regra da gramática? Onde que ela está, Jesus? Não está aqui especificada. Mas enfim, por que derivações mais à esquerda ou mais à direita? Se você fizer uma representação por árvore de decisão, de derivação, você poderia fazer essas derivações diferentes na árvore também, é uma possibilidade. Não é recomendado você derivar todas as possibilidades na árvore, tá? Porque senão essa árvore sua vai ficar gigantesca. Mas é uma forma de você visualizar, a forma de você escolher como que você está derivando aquilo, né? Então você pode, por exemplo, optar sempre por derivar mais à esquerda, né? Por exemplo, vou primeiro resolver esse símbolo aqui que está mais à esquerda, ó, e aí depois eu resolvo esse símbolo aqui à direita, ou eu posso fazer o contrário, eu posso derivar mais à direita, eu posso primeiro resolver os símbolos
que estão numa extremidade e deixar o do canto para resolver depois, né? Enfim, é questão de abordagem. Ah, tá. Os dois exemplos é mais à esquerda e esses dois exemplos mais à direita, né? Ou seja, eu começo derivando a parte da direita da regra. Quando eu tenho dois símbolos não terminais na mesma palavra. Ó, percebam que isso aqui não é uma regra ou outra coisa, não. E mais E, ou seja, são dois terminais exatamente iguais e eu posso explodir de qualquer forma. Eu posso começar explodindo de um lado para explodir do outro ou vice-versa. Isso aqui eu vou ter que adiantar, né? Isso aqui eu vou adiantar para vocês, isso aqui eu vou deixar como dever de casa para vocês darem uma lida, mas é a parte de normalização, né, ou transformação de forma normal de Chomsky, mas eu vou deixar isso aqui para vocês darem uma lida depois com calma, ok? É um assunto que não é tão essencial e eu acho que é mais importante eu começar a falar para vocês de máquina de Turing o quanto antes. Então, esse assunto aqui já finalizamos. Vamos partir para máquina de Turing. Vocês estão vendo aí, então, né? Então, vou falar rapidamente aí de autômato de pilha e vou seguir para máquina de Turing. O autômato de pilha, só lembrando, é o reconhecedor de linguagens livres de contexto, gramáticas livres de contexto. Qual é a ideia? O autômato finito, o autômato de pilha é um autômato finito com uma memória, que é uma pilha, né? Onde eu vou usar esse recurso aqui para expandir a capacidade do meu autômato de fazer o reconhecimento do estado, ok? Só você tá transmitindo vídeo aí, slide, que Não, não apareceu aqui não. não está? Então para aí. Então deixa eu. Onde que eu tô? Cadê vocês? Cadê vocês? Ah, vocês estão aqui. Então vou compartilhar. Faltou compartilhar. Tá aí, agora foi, né? Agora foi. Beleza. É o tempo nosso bem curto para muito assunto, mas vamos embora. Vamos que a gente consegue. Então eu vou falar rapidamente para vocês de autômato de pilha e vou seguir com máquina de Turing. Então, como eu falei, né, é um autômato finito, mas uma memóriazinha adicional para poder ampliar o potencial ou a capacidade do autômato, né? Determinísticos e não determinísticos também, né? Só que tem um detalhe, não são equivalentes. O autômato de pilha não determinístico reconhece mais linguagens. Olha só, pessoal, bota isso aí na nota, coloca na cabeça, tatua no braço, sei lá, dá um jeito de guardar isso. Quando a gente fala em autômatos determinísticos e não determinísticos, a gente viu que tem um processo de equivalência. Ou seja, eu consigo ter autômatos finitos determinísticos que são equivalentes aos não determinísticos. Quando a gente está falando de autômato de pilha ou autômato com pilha, né, depende, não importa muito o jeito que a gente trata a nomenclatura, o autômato de pilha determinístico não é diferente, não é igual do autômato de pilha não determinístico. Eles são diferentes. O autômato de pilha não determinístico reconhece mais linguagens. A gente vai perceber que essa memóriazinha adicional que a gente está colocando vai fazer uma grande diferença, né? Então tá aqui, ó, um autômato de pilha não determinístico, né? É uma sextupla, né? Onde você tem conjunto de estados, alfabeto de entrada, a pilha, ó, apareceu aqui um elemento novo aqui, ó, que é a pilha, né? Meu conjunto de transição, meu estado inicial, meu conjunto de estados finais. Então, é parecido com o que a gente tinha, só que entrou aqui agora na conta a pilha, né? É o alfabeto de pilha.
Então, por exemplo, olha, eu tenho aqui meus conjuntos de estados, meu alfabeto, minha pilha, né? Meus estados terminais, ok? Então, eu tenho meu autômato aqui, ó, o Q1. Qual é a ideia? Estado inicial é a mesma ideia, né? Estado inicial Q1, né? Setinha representando o estado inicial. Iniciei o meu processo de reconhecimento, ok? O meu processo de reconhecimento me diz uma coisa. Olha, meu mouse está sumindo só para mim ou para vocês também? Enfim. Eu tenho uma transição para o estado Q2, onde eu posso gerar um epsilon, ou eu posso gerar um epsilon armazenado na pilha, ok? E aí, olha como é que minha pilha fica. Eu tenho os meus elementos, né, meu alfabeto, eu tenho a minha pilha e tenho meu estado. Então, eu vou no meu estado Q1, ó, e vou dizer o seguinte, olha, na transição para o estado Q2, eu inseri um elemento na pilha, um elemento epsilon na pilha, ok? No estado Q2, eu posso gerar um 0 ou um epsilon um epsilon gerando, armazenando na pilha o 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no estado Q2, ó, vou colocar aqui no 0, o Q2 pode gerar um 0. Ou, né, que é o caso, eu posso ir para um Q3, gerando epsilon, com 0 na pilha, ok? E eu acho que é isso aí. Do Q2, essa aqui é a transição, né, que volta para o mesmo estado, né, do Q2 para o próprio Q2. É essa transição aqui, desculpa. Então, do Q2 para o próprio Q2, o que eu faço? Eu vou para o estado Q2, produzindo um 0, né, armazenando um epsilon na minha pilha de entrada 0. Ok? E aqui, quando eu faço essa transição aqui, 1,0 produzindo um epsilon, eu venho aqui e coloco aqui na minha pilha, no meu estado Q2, eu posso ir para o Q3, produzindo um epsilon, ok? A partir de um elemento na pilha 0, na minha entrada 1. E aí eu continuo, estou no estado Q3, né? Eu tenho uma transição aqui, que eu volto para o próprio estado Q3, então eu tenho aqui o Q3, eu volto para o Q3, armazenando com epsilon na pilha 0, entrada 1. E, por fim, a última transição, né, que é do Q3 para o Q4, que está representado aqui embaixo. Né? O estado Q3 indo para o Q4 com epsilon, armazenando um símbolo cifrão com entrada epsilon. Ok? Então, se eu estou no estado Q2, o próximo símbolo é 1, o topo da pilha é 0, desempilho 0, empilho epsilon e vou para Q3. Então, na verdade, como é que essa dinâmica aqui funciona? Cadê o... Deixa eu ver se no próximo... Não, não tem. Como é que funciona essa dinâmica aqui? Deixa eu tentar rascunhar aqui uma caneta aqui para vocês. Espera aí. Olha só. Imagina o seguinte. Pensa que isso aqui é como se fosse uma pilha, tá? Eu estou no estado Q1, ok? Vamos supor que o próximo símbolo que eu vá ler, eu posso terminar, né, no Q1, ele é o próprio estado final. Eu vou fazer uma verificação na minha pilha. Então, estou no estado Q1. Se for epsilon, eu
eu empilho um epsilon, eu desempilho o epsilon e empilho um cifrão. Então é como se fosse o seguinte, olha, eu estou no estado Q1, tá? Vou botar aqui, ó, Q1. Como que minha pilha tá? Minha pilha tá vazia. Se minha pilha tá vazia, o que acontece? Então eu tenho um epsilon, eu tenho Professor, vazio. Oi? travou uns 2 minutos aí. Tem como você voltar para a parte que você desenhou a pilha? Acho que todo mundo reclamou aqui no chat. Tá, então vamos lá, ó. Eu vou executar de novo o autômato. Vou fazer o desenho da pilha aqui, ó. Desenhei minha pilha aqui, ok? Essa aqui é a minha pilha. Tá vazia. Eu estou no estado que... Travou de. Tá travado, professor. Não dá para escutar, não. Muito bem. Ó. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês conseguem me ouvir? Pessoal? Pessoal, tá me ouvindo? Professor? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá travando muito aí. Tá dando pra eu te ouvir sim. Vocês estão vendo o mouse aqui balançando? Vocês estão me ouvindo? Alô, alô, teste, som. Agora sim, professor. Tá Dá pra travando ouvir. aí. Tá, então vamos lá, ó. Eu tenho a minha pilha aqui que tá vazia. Estou no estado Q1. Posso finalizar ou, se eu for fazer essa transição aqui, o que eu verifico? O elemento na minha pilha é epsilon, ou seja, é vazio? É vazio. Então eu vou desempilhar esse vazio e vou botar um cifrão. Então eu vou vir aqui, ó, na minha pilha e vou desenhar. Caraca, vai ser osso ficar desenhando esse troço. Um cifrão. Ok? Estou no estado Q2. No estado Q2 eu vou fazer o seguinte. Eu vou ler da minha pilha se eu tenho um 0 ou se é 1. Se o próximo elemento... Eu Pessoal, espero que sim, né? Imagina isso que sim, né? Eu virei o host do bagulho, velho. eu acho que eu caí. Percebi. Vai dar aula agora. Dando dicas. Estão me Barulho da ouvindo? bisca. Pô, bora. Qual era o programa pra isso agora? Opa. Voltou. Voltou. E aí, pessoal? Cancela. Olha só. Professor? Oi. Oi. Estão me ouvindo? Rapaz, estamos. Deu pra te ouvir. Mas continua falando aí para ver. Tá, vamos lá. Olha só, eu tenho uma cadeia para reconhecer, certo? Deixa eu zerar isso aqui. Como é que eu faço para apagar esse quadro aqui? Apagador. Pronto. Olha só. Vamos supor que eu tenho uma cadeia que eu quero reconhecer. 1, 0, 1. Bom até agora. Eu tenho uma pilha vazia aqui, ok? Sinal de que tá na hora de acabar. Acho que é a chuva, hein? Pode ser a Grita. chuva. Chuva. Vamos lá, olha só. Me manda no chat lá falando que se ele tá falando, não tá saindo áudio dele, não. Vocês não estão me ouvindo? Pessoal, Opa! Opa. Pode falar. ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui com a fala. A gente está já no final da nossa aula. Eu vou tentar acelerar um pouco aqui. E aí, isso aqui eu vou tá tudo sendo gravado.
Depois eu vou postar isso lá no portal, no YouTube lá. E aí vocês assistem novamente essa última parte. Pode ser? Ó, vou seguir aqui então. Vamos lá, eu tenho uma cadeia que eu quero saber se o meu autômato reconhece aquela cadeia. Então eu tenho a minha pilha aqui, ó, que está vazia, e vou começar a executar aqui meu autômato. Então, Pera, então ele saiu mesmo? Rapaz, ele tá aí, mas tá tentando falar, não tá conseguindo. Não, não pode mexer essas coisas, não. Ele tá ao vivo no YouTube? Não, ele vai continuar gravando e depois vai postar isso no YouTube pra gente assistir, tá ligado? Porque Isso a aí. gravação dele lá, a voz dele vai ficar certa. Isso Pode aí. crer. Pode crer. ó, então vamos lá. Eu tenho uma cadeia 101 e eu tenho uma pilha aqui. Então, estou no estado que é 1, para reconhecer, não tem problema. Ou seja, meu próximo símbolo que eu vou ler pode ser epsilon. Se for, eu desempilho o epsilon e coloco empilho um cifrão, né, no topo da pilha. Então eu posso vir aqui, né, como cadeia vazia sempre vai ter, tanto no início quanto no fim, eu posso vir aqui e colocar um cifrão. Estou no estado Q2. No estado Q2, qual é o elemento que eu preciso ler? O número 1. Está aqui, ó, número 1. Se é o número 1, estou aqui embaixo. Se o próximo símbolo é 1, o topo da pilha é 0, eu desempilho 0 e empilho epsilon. E vou para Q3. Isso é um problema, porque, na verdade, essa cadeia aqui, no caso, não vai ser reconhecida, porque eu teria que ter um 0 aqui antes. Né? Deixa eu refazer o exemplo, senão é um mecanismo que não vai reconhecer. Né? Aqui mesmo ele já não tem a transição, aqui mesmo ele para. Então vamos lá, vou voltar para cá. Epsilon, né? Coloquei lá o cifrão. Se o próximo elemento é 0, e é 0, o que eu faço? Eu desempilho o epsilon e empilho um 0. Ok? Então eu vou vir aqui na minha pilha e coloco um 0. Sigo aqui para o meu reconhecimento, próximo elemento. Se o meu elemento próximo é 1 e o topo da pilha é 0, o que eu vou fazer? Eu vou desempilhar esse 0, né? Eu vou tirar ele e vou empilhar epsilon. Ok? Então, reconheci. Vou para o próximo elemento. Estou aqui no estado Q3. O estado Q3 também não vai reconhecer, porque ideal seria se isso aqui fosse 1. Né? Enfim. Porque eu não lembrava qual era a cadeia aqui que ele... Vamos fazer de conta que isso aqui seja 1, ao invés de ser 0. Se o próximo elemento é 1, o que eu faço? Não, também não vai reconhecer, porque não tem 0 no topo da cadeia. Ô, desgraça. Então, pensa só que é 0 e 1. Pronto. Facilita a nossa vida, para a gente correr na explicação, senão a gente não vai evoluir. Cheguei aqui no 1, reconheci o 1. Próximo elemento meu a ser reconhecido é qual? Não tem, seria epsilon. Então, se o meu próximo elemento é epsilon, o que eu vou fazer? Eu desempilho o meu cifrão e empilho epsilon. Então, em teoria, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Eu posso, epsilon é vazio, né? Eu posso desempilhar o cifrão. Se eu desempilho o cifrão e boto o epsilon, eu zero a minha pilha. Então, se eu zerei a minha pilha, o que acontece? Eu consegui reconhecer toda a minha cadeia e eu zerei a minha pilha. Então, o meu autômato foi capaz de reconhecer essa cadeia que eu passei. Ok?
Então, só repassando a explicação, né? Ficou um pouco turbulento aqui, porque eu não tinha a cadeia certinha aqui para a gente poder fazer o teste. Mas, em linhas gerais, eu tenho uma cadeia composta de 0 e 1, essa é minha cadeia, e eu tenho minha pilha vazia. Está aqui a pilha vazia. Epsilon, eu empilhei um cifrão, né? Minha cadeia estava vazia, né? Não tinha nada antes do 0. O que eu fiz? Empilhei um cifrão. Cheguei aqui no Q2. Qual é o elemento para ser reconhecido? Ah, é o 0. Se é o 0, o que eu vou fazer? Eu empilho o 0 aqui na minha pilha. Desempilho o epsilon, né? Não tem nada. Empilhei o 0. Depois eu fiz o quê? Próximo elemento. Estou no Q2 ainda. Qual é o próximo elemento? 1. Se é 1, o que eu vou fazer? Se for 1 e o topo da minha pilha for 0, o que eu faço? Eu desempilho o 0. Então, ó, desempilhei o 0. Vim para o estado Q3. Reconheci o 1. Cheguei no estado Q3. Qual é o próximo elemento? Não tem, né? Aqui está vazio, então seria um epsilon. Se é o epsilon, o que eu vou fazer? Eu desempilho o cifrão, tiro esse cara daqui e empilho um epsilon, ou seja, vai ficar vazio. No final, a minha pilha está vazia. Ok? Pilha vazia, cadeia toda reconhecida e cheguei no estado final. Ou seja, o meu autômato meu autômato de pilha foi capaz de reconhecer essa cadeia aqui, dado o conjunto de regras, etc. e tal. Ok? Basicamente é assim que funciona o autômato de pilha. E para finalizar, pessoal, vou mudar a estratégia. Máquina de Turing é muito importante para eu falar para vocês em 15, 20 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encerrar essa aula agora, o vídeo, melhor dizendo. Eu vou encerrar o vídeo. Eu estarei no fórum tirando dúvidas de vocês, ok? E o vídeo vai estar disponível lá no YouTube para vocês poderem fazerem uso, enfim, acessar lá o conteúdo novamente, ok?